prazer estar aqui com vocês, podendo trocar um pouco de ideias. A gente não vem aqui para fazer palestra de teoria, grandes aulas, a gente deixa isso para os professores, professor Edgar. A gente vem aqui apenas trazer a visão da iniciativa privada, que a gente vive na prática, certo? E nesse turno nós recebemos o convite do Rodrigo e da Raquel, que pontuaram alguns tópicos que gostaria que a gente abordasse. Então a gente vai falar alguns tópicos aqui com vocês e estamos abertos para depois perguntas, qualquer tipo de questionamento para a gente poder desenvolver juntos, tá certo? E mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Bom, a gente vai falar um pouquinho da JSL, para quem não conhece, para nivelar todo mundo as informações. A gente vai falar um pouquinho sobre a evolução da matriz de modais no Brasil. Um pouquinho pediram para a gente falar sobre o nosso intermodal que fica ali na Ayrton Senna, sobre a CS Brasil, que é a nossa empresa que presta serviços para o setor público, a Movida, Rentacar, e um pouquinho de mobilidade urbana. Eu gosto de botar esse tópico, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre renovação de frota. Okay? Bom, nossa identidade organizacional, a JSL é uma empresa de capital aberto, tem seu negócio, missão, visão e valores. Falando um pouquinho do histórico, deve estar um pouquinho longe de vocês verem, mas a JSL hoje é uma empresa com 60 anos de vida, foi fundada em 1956 por um imigrante português que chegou aqui sem absolutamente nada e trabalhando de mecânico com um grande grupo que tinha naquela época, que chamava o Grupo Heroles, de ônibus, que veio a acabar, infelizmente, mas ele trabalhando de mecânico da Heroles, conseguiu juntar um dinheirinho, conseguiu comprar um caminhão, começou a transportar hortifruti granjeiros daquela região de Mogi para o mercado de São Paulo e do Rio de Janeiro, e do primeiro foi para o segundo caminhão, o terceiro, o quarto, quando naquela região foi estabelecida a Companhia Suzano. A Companhia Suzano se estabeleceu ali também nessa época, no final da década de 50, começo da década de 60, e aí ele começou a transportar para a Suzano, e aí foi o primeiro grande impulso. E até vale a pena contar uma historinha de como é que ele começou a trabalhar para a Suzano, porque isso marca um pouquinho da nossa cultura organizacional, que trouxe até o seu falecimento aí há 3 anos atrás e continua na empresa. Ele começou a transportar para a Suzano com 2, 3 caminhõezinhos, e aí a Suzano pagava, naquela época na implantação da Vale, ela pagava o caminhoneiro por viagem. Chegava no final do dia, tinha o seu, acho que era o seu Humberto que tinha lá, ele juntava todo mundo no pátio, quantas viagens você deu? 3 viagens, está aqui o dinheiro, 4, 2 e tal, e pagava o dono por viagem. A fábrica começou a correr mesmo. O seu Pfeffer, o seu Leon Pfeffer, chamou assim, vai falar, pode avisar a turma lá que a partir de agora eu vou pagar por quinzena. Não dá mais, é muita coisa para tomar conta da fábrica partindo, imagina uma fábrica de celulose, vou pagar por quinzena. O Humberto foi lá para a turma e falou, de jeito nenhum, nós vamos parar, porque a tradição é pagar por dia, por viagem, vai parar, greve. E aí o seu Humberto voltou para o senhor e falou, o negócio é o seguinte, então deixa parar. Porque não tem jeito, não tem como tocar uma fábrica de celulose e todo dia parar às 6 horas da tarde para ficar pagando o caminhoneiro a viagem. Deixa parar, vamos ver. E aí passou um dia, 2 dias, o senhor não encontrou o senhor Humberto, isso é uma história verídica, nós encontramos o senhor Humberto há alguns anos, aí uma premiação que a gente recebeu. Ele falou assim, Humberto, você não falou que o negócio ia parar? Eu estou vendo que está saindo o celulose aí, estão transportando. Ele falou, tem um português aí, o Júlio, na época o seu Júlio devia ter uns 26, 28 anos, tem um português aí que não parou. Ele não só não parou, como ele pegou os caminhões dele que transportava verdura e trouxe aqui para transportar celulose. Chama ele aí. Chamaram o seu Júlio lá, que naquela época era o Júlio português, e aí o senhor não apertou, ele, você não vai fazer greve? Ele falou, não posso, eu tenho financiamento para pagar, tenho 4 caminhões financiados, eu tenho que pagar, eu tenho que trabalhar, não vou parar. Aí disse que o senhor não chegou para ele e falou, vamos fazer o seguinte, você topa abrir uma empresa? Eu falo o seguinte, eu vou pagar para você por quinzena, e você se vira com a turma, e você paga eles por dia, por viagem, por semana, do jeito que você quiser, mas eu te dou um dinheiro, eu te pago por quinzena, te dou um pouquinho a mais para você administrar.
A gente conta e brinca que assim começou a Júlio Simões, que foi, ele viu essa oportunidade e ele foi lá e topou, ele pegou o dinheiro e começou a pagar a turma por diária. Quem não queria está fora, chama outro, não quer também, vem outro, e aí obviamente ele começou a ganhar um dinheirinho, pagava menos do que recebia, e assim foi o início da transportadora, que hoje é a maior transportadora do Brasil. Então ele foi nessa época do hortifruti granjeiro, da celulose, e aí na década de 70 começou a transportar muito para aço. Naquela época era Siderbras. São 75% do faturamento da empresa vinha das empresas de aço, que era a Cosipa, a CSN e a Uzi Minas. Isso preocupava muito ele, e foi quando chegou o filho dele, o Fernando, que hoje é o presidente da empresa e maior acionista, que na época chegou na empresa para trabalhar com 14 anos, porque eles viam, o dia que a Siderbras tiver uma gripe, nós morremos, porque 75% vem do faturamento deles, começaram a perseguir a diversificação. Foi quando então eles começaram a entrar na parte de locação de veículos, locação de automóveis. Naquela época, já uns 10 anos já trabalhando na Suzano, a Suzano quis vender uma empresa de ônibus que ele tinha, que transportava os funcionários, chamava Transcel, ofereceu para o seu Júlio, já confiava nele, o seu Júlio foi e comprou a empresa, então começou a transportar funcionários também de ônibus, e aí começou a diversificação. Quando foi na final da década de 80, algumas pessoas aqui podem lembrar que teve o negócio do dólar, chegou a 1 para 1, reengenharia, uma grande crise, mais ou menos um pouquinho menor do que nós estamos passando hoje, mas foi uma grande crise. As grandes empresas começaram a ter que reduzir custos de toda forma, começaram a terceirizar suas atividades. Nessa época foi que a empresa teve um outro boom, porque acabou pegando muito serviço. Para quem não lembra, a Volkswagen naquela época tinha frota própria ainda de caminhões, de ônibus, a Aracruz Celulose tinha frota própria, e aí foi quando começou a terceirizar, e aí quando começou a diversificação da empresa. Na década de 2000, a empresa fez algumas pequenas aquisições, comprou a empresa grande ABC, que mexia com peças aqui no ABC, a Lubiani, que mexia com máquinas, até que nós chegamos em 2010, logo após a crise, e nós decidimos abrir o capital. Então a empresa abriu o capital na Bolsa. Naquele momento, a gente fala, e eu participei de todo o processo, e viajei o mundo aí para poder fazer todo o ritual da abertura do capital. A gente sempre falava que o intuito não era o dinheiro. Lógico que o dinheiro era bem-vindo, foi capitalizado a cerca de 460 milhões de dólares na época, mas não era esse o objetivo. O objetivo era, com a crise de 2008 e 2009, o que começou a acontecer de novo no Brasil? Começou muitas empresas pequenas quebrarem, muitas empresas começaram, que é o que está começando a acontecer hoje, o nego para de recolher imposto, o nego para de recolher direito trabalhista do funcionário, começa a ter problema. O que as empresas grandes começaram a ver? Pô, se é para mim ficar com essa empresinha, e daqui a 2 anos, quando eu lavar o contrato, ver todo o passivo na minha conta, porque o cara não paga imposto, não paga o funcionário, quem vai ter que pagar sou eu, então eu vou fazer eu. Vou eu primarizar. Então, grandes empresas começaram em 2009 a querer voltar a ter frota própria primarizar. Isso era um risco para as empresas grandes de logística e tal. Então, nós fomos abrir o capital com esse objetivo, o objetivo de ter um selo do mercado e falar, opa, peraí, tem empresa diferente, empresa que é auditada de 3 em 3 meses, que tem todos os seus números publicados, auditados para o mercado e que seguem todas as regras trabalhistas, tributárias e assim por diante. Então esse foi o intuito. Nós abrimos em 2010 um novo mercado, estamos com o capital aberto até hoje. Em 2013 tem um outro movimento importante, que foi a compra da Movida, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. E tem um passo importante em 2009, que foi a criação da CS Brasil, mas nós vamos falar mais à frente também. Pois bem, chegamos em 2015, é uma empresa hoje, é a maior operadora logística do Brasil, é uma empresa com faturamento ano passado de 6 bilhões e 300 milhões de reais, são 24 mil colaboradores diretos, fora os terceiros que prestam serviço para a gente, são 200 filiais espalhadas em praticamente todos os estados do Brasil e mais 3 países da América do Sul. Nós temos hoje 14 centros de distribuição pelo Brasil, um centro intermodal, que é aquele aqui da Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba, um porto seco em Suape, em Pernambuco, e um Redex em Santos.
E temos uma rede de concessionárias de leves e de pesados, de carros e de caminhões, que também tem uma função que a gente vai poder ver um pouquinho mais na frente aqui. Muita gente pergunta, bom, mas como é que é o modelo, né? Como é que funciona esse elefante JCL? A gente sempre fala que nós seguimos esses 4 quadrantes. Primeiro, nosso slogan é entender para atender. Então a gente trabalha na precificação e no fechamento do contrato. Nós temos uma equipe técnica que faz todo o estudo das necessidades de um cliente. Isso a gente gosta de fazer, vai no cliente, tem um problema, ele gosta de ir lá e tentar resolver, mesmo que não vire um contrato. No fundo você está ali, você está aprendendo uma nova atividade, você está conhecendo a necessidade do cliente, então você vai lá e vai estudar. Às vezes você fica um ano estudando, eu estou em 2 projetos, nós estamos há mais de 2 anos estudando, você faz um preço, não chegou ainda na condição comercial, você volta para estudar mais e assim por diante. Então, essa é a primeira etapa que a gente acha que é a mais importante. Porque quando isso vira um contrato, efetivamente, você está conhecendo a necessidade do cliente, tem mais chance de você atender a necessidade dele. Uma coisa que o seu Júlio sempre falava, não venda o que o cliente não precisa. Porque uma hora ele vai perceber que ele não precisa daquilo e vai tirar fora. Então você tem que vender exatamente aquilo que ele precisa. Se ele precisa de um caminhãozinho trucado, não adianta querer vender um tritrem para ele. Ele pode até comprar porque ele entendeu. Dali a 3 meses ele vai entender que ele não precisava de um tritrem e você está fora, tá certo? Então essa é a primeira parte. Aí isso vira um contrato. Quando ele vira um contrato, nós vamos para o quadrante 2, onde tem então toda a parte do financiamento, a aquisição dos veículos, e aqui é o primeiro ponto importante, que é onde a gente usa o nosso ganho de escala. A JCL hoje é a maior compradora de caminhões do Brasil, é a segunda maior compradora de veículos, ela só perde hoje para a Localiza, é a maior compradora de pneus do Brasil, é a maior compradora de óleo e combustível do segmento rodoviário. Então, obviamente que isso se traduz em ganho de escala, você vai comprar mais barato. Depois você vai para o terceiro quadrante que faz a operação, os contratos de 3 anos, 5 anos, temos contrato até de 10 anos, e no final você vende os ativos, que é onde entra aquela rede de concessionárias de seminovos que nós vimos lá no quadrante, no slide anterior. Então nessa hora você tem um outro ganho que você eliminou o atravessador. Até 8 anos atrás nós usávamos, tínhamos que vender no mercado, que alguém ia ganhar um dinheiro para vender o nosso caminhão. Então hoje nós vendemos todos os nossos ativos. Então, se você somar aquele ganho que você teve no quadrante 2, do ganho de escala, de comprar o caminhão mais barato, de comprar pneu mais barato, de comprar o óleo mais barato, com o que você ganha aqui no final, é o que a gente tem para poder oferecer ao cliente através de um preço mais competitivo. Esse é o modo de operação. E aí, nós estamos divididos em 5 grandes segmentos. A empresa hoje está dividida em carga geral, que é transporte geral, que a gente chama de transporte do ponto A para o ponto B. Hoje é 6% da empresa. Então imagina, a empresa começou aqui, né? A empresa já foi 100% isso aqui. Quando é o seu Júlio, o Fernando tinha aquela preocupação de diversificar, hoje é só 6% da empresa. Depois nós temos cerca de 11% na parte de transporte de passageiros, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. 13% já é a Movida e a gestão de frotas. A gestão, isso aqui em diárias e mensal. A gestão de terceirização de frotas com serviço mais 19%. E o nosso foco principal, que são os serviços dedicados, que dá 50% de toda a receita. Aqui só para exemplificar o que a gente chama de um serviço dedicado, isso aqui é o contrato da MAN, é um contrato de 60 meses, é um contrato que foi de mais de 300 milhões de reais. A MAN, para quem não conhece, é um case interessantíssimo para conhecer. É uma fábrica, uma das poucas fábricas modulares do mundo, é um conceito totalmente novo, que fica ali em Resende, onde são 7 módulos, onde a fábrica é uma linha de produção, o caminhão é produzido e não existe cerca. São 7 fábricas que estão ali dentro. Então você começa, por exemplo, com a Maxion, entra na linha de produção, a Maxion vai lá e põe o chassi, e monta o chassi. Aqui está o funcionário da Maxion, acabou, não tem cerca, nada, o caminhão passa para lá, entra o pessoal que vai botar transmissão, motor, acabou, entra o pessoal que vai botar cabine, depois entra o pessoal que vai botar acabamento, e assim gira a linha de produção toda,
ninguém recebe nada, absolutamente nada, até que o caminhão fique pronto e que a MAN, o controle de qualidade, no final diga, tá ok o caminhão. Aí todo mundo recebe. Se houve um problema lá no final, a MAN falou, não, o motor não tá com problema. O caminhão sai da linha, o pessoal do motor, do consórcio do motor vai lá consertar e todo mundo está perdendo enquanto ele não consertar o motor. Aí todo mundo recebe. E tem uma empresa que é o 8º consórcio, que é o que faz a logística e integração de tudo isso. Que sempre foram empresas americanas, alemãs no começo, eles não confiavam em empresa do Brasil, e já há 4 anos nós ganhamos esse contrato. A gente faz toda a integração logística desse processo, ou seja, 80% de todas as peças que chegam nessa fábrica do Brasil, somos nós que transportamos. Vamos buscar nas fábricas, fazemos o milk run e levamos para Resende. 100% do que chega em portos e aeroportos somos nós que levamos. Outro serviço dedicado é a Vale. Isso aqui é a mina de Paraopebas, só para vocês terem uma ideia. Cada um desses serviços aqui é um contrato e é um serviço dedicado. Então a gente faz carregamento de minério, manutenção das estradas, transporte do minério, abastecimento de máquinas, faz o transporte de todos os passageiros. São 240 ônibus que levam todos os passageiros para Paraopebas, que é a cidade mais próxima, que está a 80 km da mina de Carajás. Faz a limpeza industrial, içamento de carga, carregamento ferroviário, todos os carros que circulam lá são nossos também. Então, cada um desses é um contrato, cada um desses é um serviço dedicado. E essa é a forma como a JSL cresceu ao longo do tempo, que é aquela ideia que nós falamos naquele segundo slide. Você vai lá, você entende o cliente, você começa a prestar serviço, você começa a atender ele, e você começa a ser convidado para participar de outros processos. Ah, você carrega? Também carrego. Participa da licitação, você ganha, você começa a diluir custo fixo. Ah, mas você cuida da estrada? Cuidamos da estrada também. E assim você vai gerando vários contratos dentro de um único cliente. Aqui no setor de celulose, que é de onde eu vim, minha formação toda foi na área de celulose, 25 anos trabalhando com celulose, e lá eu fui contratante da JSL. Então, no setor de celulose, nós já chegamos a fazer até a colheita. Infelizmente, o Ministério Público em alguns estados, com a interpretação absolutamente torta da terceirização, proibiu a indústria de fazer a colheita com empresas especializadas. Então nós tivemos que deixar de fazer colheita e voltou a ser as indústrias que fizeram. Quando nós fizemos colheita, fazemos o carregamento da madeira, o transporte da madeira, descarregamos na fábrica. Quando a celulose fica pronta, nós cuidamos dos almoxarifados, dividimos, carregamos os caminhões, mandamos para o porto, carregamos os navios, mandamos os caminhões para os clientes internos, temos toda a frota de carros locados, ainda fazemos limpeza industrial. Também cada um desses um contrato, cada um desses dentro do mesmo conceito. Você vai lá, estuda, entende, faz a proposta e atende. Bom, com isso estou finalizando sobre a parte da JSL. Nós estamos hoje em cerca de 16 setores da economia, e aquele objetivo lá de 1980 de diversificar foi atingido. Você vê que nós estamos em vários segmentos, por exemplo, alimentício, 14% da receita, siderurgia e mineração, 15%, público, 11%, automotivo, 10%, transporte municipal, 10%, papel e celulose, 9%, agricultura, 3%, químico, 7%, ou seja, nós conseguimos diversificar e acabou com aquele medo, aquele problema que era depender 75% do setor siderúrgico. Então hoje, e é o que faz, a gente pergunta, eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação outro dia também, qual é o segredo, por que
com essa crise ainda continua crescendo. Lógico que não está crescendo o que a gente imagina, mas continua crescendo. Exatamente por causa dessa diversificação. Ou seja, se você não está dependendo de um setor, sempre tem um setor que está muito mal, no momento desse, mas tem algum que está um pouco melhor. O automotivo está muito mal atualmente, né? Compensação que depende de exportação, como a celulose e papel, com dólar a 4 e tanto, também. O alimentício está bem. Então você acaba compensando e acaba conseguindo crescer de alguma forma. Quando está todo mundo bem, melhor ainda, né? Bom, com isso, aqui está nosso histórico dos clientes. Papel e celulose, na Suzano, nós prestamos serviço há 58 anos. Fibra 36, Portocel 26, na Volkswagen 19, Ford, Camis, Toyota, Honda, Os de Minas há 33 anos, Paranabanana 30, Unilever há 41, quer dizer, isso mostra que a gente está dentro do cliente, sempre tentando entender para atender e renovando contratos, pegando os outros contratos e assim por diante. Então esse é um resumo da JCL. Falando um pouquinho da parte, entrando no que pediram para a gente conversar um pouquinho com vocês, na evolução da matriz modal. Eu sei que vocês devem ver isso no curso exaustivamente, mas é uma visão um pouquinho diferente que a gente traz, a visão nossa do que aconteceu. O modal ferroviário, ele é extremamente concentrado em linhas que foram montadas, vamos dizer assim, na época da ditadura, para atender o setor de mineração e siderurgia. As grandes ferrovias foram para levar minério e siderurgias para os portos. Essas inclusive, são as melhores e mais bem produtivas que tem hoje no Brasil. Então você não tem uma malha, o governo tenta fazer uma malha, está tentando fazer através de um projeto, mas com dificuldade, porque o investimento é muito alto, mas tem pelo menos hoje um planejamento para interligar tudo isso, mas ele não está pronto. E aí o que a gente conclui, né, as ferrovias foram planejadas para atender o setor de siderurgia e mineração, ligando as fábricas aos portos. No modal hidroviário, na verdade as hidrovias são extremamente subutilizadas no território nacional. Nós, quando eu estava na Aracruz, nós fizemos um projeto que fazia anos que não se usava a cabotagem de forma regular. Foi um dos primeiros projetos que reativou a cabotagem. Hoje a Aracruz tem o transporte de madeira da Bahia para o Espírito Santo regular já desde 2001. Nós participamos do projeto, e tem um outro de celulose também da Bahia para o Espírito Santo. Fora isso, cabotagem, tem um projeto siderúrgico também que vai do Espírito Santo até São Francisco do Sul, e é só. De forma regular, é só isso que tem no Brasil, quando nós temos 8.000 quilômetros de costa, né? Por diversos problemas, problema do custo do óleo, incentivo da indústria dos estaleiros, custo de fabricação, tem vários problemas. Mas a verdade é que elas são subutilizadas. E por fim nós chegamos no rodoviário, que tem essa malha enorme, tá certo? Porém, o que aconteceu? As fábricas nas últimas décadas, elas se instalaram não onde tem a melhor instalação, onde tem a melhor infraestrutura, mas sim onde tiveram maiores ganhos fiscais. Então você imagina o resultado, né? Não usamos cabotagem, hidrovia muito pouco, a ferrovia foi feita para mineração e siderurgia, não crescemos na ferrovia, e as nossas fábricas estão em lugares onde não é o melhor lugar logístico para estar. O que sobra? O rodoviário tem que interligar tudo isso. Então, por isso nós temos uma matriz tão torta, quando comparada com outros países, como nós temos no Brasil, com uma concentração enorme no modal rodoviário. Porque, na verdade, o rodoviário fica fazendo isso, foi nisso que nós nos especializamos. Fica pegando uma pontinha de uma fábrica, levando até a ferrovia mais perto, ou então leva até o porto mais perto, ou pega no lugar, leva num outro estado para trocar nota, porque tem ganho fiscal, e volta para cá. Então o rodoviário acaba fazendo essa interligação dos modais. Só para você ter uma ideia, em 2005, a gente tinha um rodoviário com 58%, um ferroviário com 24%, um dutoviário com um aquaviário com 13%, dutoviário com 4% e o aéreo com 1%. Aí o governo fez uma previsão, o Ministério dos Transportes fez um planejamento, que eles queriam chegar em 2025 dessa forma aqui, mais ou menos equilibrado, 33, 32 e 29. Esse deve ter um número mais recente, mas em 2002, normalmente esses números aqui do governo saem com 1 ou 2 anos de atraso.
deve ter já um de 2013, mas em 2012 o que aconteceu? Em vez de diminuir o rodoviário, aumentou, o ferroviário diminuiu e assim por diante. E preste atenção, o ferroviário só é 20% porque você considera o minério. Se você tirar o minério daqui, tá certo? O rodoviário passa a ser 73%. A grande concentração do ferroviário é minério, tá certo? E aí também muita gente pergunta, né? Porque aí agora está aparecendo um monte de projeto de ferrovia, portos, então, bom, então a JCL vai sofrer, vai acabar. E a gente fala, não, porque o que a gente faz é exatamente fazer essa interligação entre eles. E a nossa fato em trabalhar com a indústria, a gente acaba trabalhando num raio médio de 300 quilômetros. A gente se especializou nisso, fazer projeto dedicado a uma fábrica. Então, o milk run, escoamento, distribuição. Então, a gente não tem esses transportes, mesmo dentro daqueles 6% de carga geral, não tem um transporte que sai de São Paulo, vai até Belém, vai até Manaus, até Recife. Isso é muito pouco na empresa. Então, mas o que a gente quer mostrar com esse quadro é o seguinte: não adianta, pode ter vários, tem que ter, nós apoiamos, tem que ter o desenvolvimento da ferrovia, tem que ter o desenvolvimento dos portos, da cabotagem, e vai continuar o rodoviário sendo importante para fazer interligação entre as modais. É raríssimo existir, na verdade, um modal hidroviário ou um modal ferroviário. Existe sempre um rodo ferroviário, um rodo hidroviário. Você sempre tem as pontas que precisam fazer. Você não tem um porto na sua fábrica e um porto no seu cliente. Você não tem uma ferrovia na sua fábrica, raros casos, como a mineração tem, mas a grande maioria não tem. Tem a fábrica que está a 10, 15, 30 quilômetros de uma ferrovia. Você vai fazer essa ponta, vai carregar lá e depois vai fazer na outra ponta. Então, isso não é preocupação. Acho que é importante para o Brasil realmente que desenvolva nesse sentido. Falando um pouquinho do intermodal, pediram para a gente falar um pouquinho sobre o Pinheirinho. O Pinheirinho é uma área que nós temos aqui em Itaquaquecetuba. É uma área total hoje de 1.300.000 metros quadrados. E ela tem uma localização logística fantástica. São algumas coisas que a gente fala que as pessoas dão sorte, mas dão sorte porque trabalham, acorda 4 horas da manhã para trabalhar. Mas o seu Júlio comprou essa área aqui há 40 anos atrás, né? Nunca que ele imaginou que o Rodoanel fosse passar 1 quilômetro daquela área. E hoje o Rodoanel passa 1 quilômetro da área. Quer dizer, então, é uma área que está a 1 quilômetro do Rodoanel, que a ferrovia MRS entra aqui dentro, e a gente pode fazer, então, o que a gente chama da intermodalidade de cargas. As cargas chegam aqui de caminhão, entram nesses armazéns que estão construídos. Nós colocamos no trem e em 12 horas ele está no Porto de Santos. E o reverso é a mesma coisa. Então isso ajuda, obviamente, a desafogar o trânsito que cruzaria de caminhão por dentro de São Paulo, hoje pelo Rodoanel, mas até 2 anos atrás por dentro de São Paulo. Então essa é a visão. A gente entende que esse tipo de centros de distribuição deveriam ter dezenas, como em todo o mundo, ao redor de São Paulo, ao redor de todas as grandes capitais do Brasil. Muita gente critica, porque o horário para transitar caminhão, nós somos a favor, a gente acha que tem que ter mesmo, todo mundo tem, não pode ser diferente aqui, tá certo? Tem que, o transporte tem que se adequar e não pode ser um dificultador, um transtorno para a população. A gente acha que nós vamos chegar ao ponto de ver ainda o comércio recebendo as cargas de madrugada, de noite, e não de dia. Isso é assim no mundo inteiro. Eu fui ver a operação do McDonald's na Inglaterra e na França, é assim. Tá certo? O cara tem lá 1 horinha para chegar, descarregar tudo na loja do McDonald's e ir embora. Tá certo? Para não atrapalhar o trânsito. Então, para isso, tem que ter centros de distribuição nas principais entradas das grandes cidades. São Paulo, nas principais rodovias, e Belo Horizonte, Salvador, e Rio e assim por diante. Só assim, quer dizer, você tendo um centro de concentração de carga, onde você receba grandes caminhões, estoque ali, e dali você saia com caminhões menores, dentro de horários programados, é que você vai poder ajudar a mobilidade urbana dentro dos grandes centros. Então, essa é uma área que está lá, nós já temos esses 23.000 metros construídos, o resto nós usamos com pátio externo. Hoje nós estamos usando, por exemplo, aqui, tem uma estocagem de quase 15.000 veículos da Volks, quer dizer, com essa crise, eles já não tem mais onde botar carro, estão botando com o nosso relacionamento da Volks de mais de 30 anos, nós estamos com carros aqui,
Mas tem projetos de construção de armazéns aqui para poder atender e fazer essa intermodalidade com a MRS que chega aqui dentro. Falando um pouquinho da CS Brasil. Lá eu pulei na hora do histórico. A CS Brasil, sim, a CS Brasil é a Companhia de Serviços Brasil. Por que ela foi criada? A CS Brasil, a JCL sempre foi uma empresa de capital intensivo. Você pega um contrato grande, você pega um contrato, vamos dizer que com a Suzano, tem que comprar 200 caminhões, carretas. É um investimento de 80 milhões, 100 milhões de reais. Agora eu peguei o contrato da Vale, foi o que aconteceu lá. Tinha que comprar 240 ônibus de uma vez só, ônibus executivo, com ar-condicionado, com retarder e tal. É um investimento enorme. Aí no dia seguinte tem uma licitação pública, na semana seguinte, e todas as licitações públicas exigem aqueles índices, né? Índice de endividamento, tem que ser menor que 1, índice de alavancagem e tal. E começou a acontecer em 2008, logo após eu ter comprado uma grande soma de caminhões, ou de ônibus, ou de máquinas, eu não poder participar de uma licitação pública. Uma licitação foi 100 carrinhos aqui na Prefeitura de São Paulo e eu não posso participar. Por que não pode? Porque o índice que você está endividado por causa do caminhão que você comprou o mês passado, e não pode participar. Está errado. Se a maior empresa do Brasil não consegue participar, tem que fazer alguma coisa. Foi aí que nós estudamos e decidimos criar uma empresa, que chama CS Brasil, só para atender o serviço público. E essa empresa tem o balanço totalmente limpo. Ela usa os ativos e todo o endividamento está na JCL. É uma empresa 99,9999% da JCL. Só tem uma ação fora, que é do acionista majoritário. Com isso, hoje, nós podemos participar de todas as licitações públicas. Só para você ver ideia, nós participamos em abril, agora em maio, da licitação da Ponte Rio-Niterói, que tinha índices super exigentes para poder participar. E estamos participando, vamos participar de ferrovia, dos portos e assim por diante, por causa dessa característica. Então, ela é uma empresa que congrega todos os serviços públicos que ela faz hoje. Os consórcios de ônibus que nós temos, nós fazemos transporte em 6 cidades do estado de São Paulo. Fazemos em Mogi, Itaquaquecetuba, Guararema, São José dos Campos e Sorocaba. E temos o consórcio, somos majoritários no consórcio da Unileste, que faz toda a zona leste de São Paulo, desde Salesópolis, Biritiba, vem Arujá, até aqui em São Paulo, até o Parque Dom Pedro. Transporte de pessoas e fretamento, fazemos. Gestão e terceirização de frotas públicas, muito especializada hoje em viaturas de polícia. Nós temos viaturas já de 9 estados, muito pouca gente sabe disso. Nós temos mais de 10 mil viaturas, todas as viaturas do Rio de Janeiro são nossas, BOP, tudo, Minas, e Mato Grosso, Goiás, Pará, Pernambuco, Amazonas. Além disso tem o fretamento, são 14 clientes, que é o transporte de funcionários. Tem um colega de vocês aqui que está com a gente também há 9 anos, trabalha exatamente no transporte da Volks. Então a Volks, SBT, Vale, Cummins, Valtra, Suzano, tem um monte de empresas que a gente faz o transporte, que é aquele transporte tradicional de pegar os funcionários todos da fábrica, levar em casa, buscar de casa, trazer para o trabalho, o turno, 24 horas, assim por diante. Então nesses aí são 516 ônibus que trabalham nesses 14 clientes. No ônibus, eu me lembrei de comentar uma coisa para interligar isso com a mobilidade. Lógico que o ônibus tem tudo a ver com mobilidade, vocês estudam isso a fundo, mas alguns detalhes, algumas coisas que a gente chama atenção para a gente, que é o uso do cartão. Por exemplo, nós temos um sistema de cartão, muita gente ainda resiste, é uma coisa que é impressionante como algumas coisas no Brasil são muito atrasadas, certo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse negócio do cartão, do famoso cobrador, tem cobrador ou não tem cobrador, essa discussão. Gente, eu tive a minha primeira oportunidade que eu tive de sair do Brasil, eu tinha 29 anos, em 1989. Eu fui para a Finlândia e para a Suécia, que foi um choque para mim. Em 1989, há quase 30 anos atrás, não existia há anos um cobrador na Finlândia, na Suécia, na Noruega. Não existia. Quando eu perguntei, você está falando o quê? Que língua é essa? Que cobrador? Tá certo? Cartão, pré-pago, passa.
as pessoas não conseguem entender que isso é uma economia ou que isso é um custo que elas estão pagando, tá certo? Isso infelizmente, é a falta de cidadania, de conhecimento nosso, né? Então, mas tem que ter o cobrador. Tem todo mundo pagando o cobrador, tá certo? Vocês devem ter uma cadeira que estuda a parte de transporte de passageiros. Quer dizer, o cartão, nós estamos numa luta hoje, 30 anos depois, conseguimos, algumas cidades já não tem o cobrador, como Itaquá, Mogi também, e mostrando ainda, estive na rádio aí semana retrasada, mostrando a vantagem, aí você faz teste, quer dizer, tem que convencer a população. Por outro lado, tem alguns ganhos, além desse, que é óbvio, tem o ganho da segurança, né? Quer dizer, nós temos grandes índices de assaltos, ainda tem, só tem assalto porque tem dinheiro no ônibus. Se não tivesse dinheiro no ônibus, não tinha assalto. As pessoas não entendem. Então, gente que morre, tem motorista que é assassinado, tá certo? Porque tem lá R$80 no ônibus, R$100 no cara entra lá para roubar os R$100. Se fosse tudo cartão, não ia ter assalto. O cara vai, a primeira vez que ele vai lá, não tem dinheiro, vai todo mundo, bandido vai saber que não tem dinheiro, não tem mais assalto. Agilidade. Nós fizemos um teste, uma pessoa que entra para pagar, leva em torno, se tudo correr bem, leva em torno de 20 segundos o pagamento. Com o cartão é 2 a 3 segundos. Então você imagina um ponto de muita afluência, dia de chuva, o horário de pico, se todo mundo levar 20 segundos para pagar, e chega, isso é o normal, só que chega aquela pessoa que não acha o dinheiro, está na bolsa, guarda-chuva, e tem que procurar, não tem troco, acaba levando 30, 40 segundos. Isso vai atrasando, isso é problema de mobilidade. No final das contas, você vai ver quanto tempo levou aquele ônibus, aí no final o ônibus não consegue fazer o trajeto nos 40 minutinhos que fazer. Leva 50, leva 55, leva 1 hora. Um detalhezinho, se todo mundo tivesse cartão, é 2 segundos. Entrou, passou o cartão, embarque. O embarque sendo mais rápido, o trânsito flui melhor e o ônibus consegue cumprir melhor o seu trajeto, tá certo? Então, isso me chamou muita atenção quando vocês falaram de mobilidade, porque na verdade a mobilidade no transporte é uma série de diversos, lógico que tem infraestrutura, corredor, tem tudo isso, mas tem alguns outros detalhes que as pessoas não conseguem enxergar, e esse eu chamo um deles. Ainda existe discussão no Brasil, em muitos lugares, aliás a grande minoria das cidades tem cartão e tem 80%, 90% pagando um cartão. A grande maioria ainda é dinheiro, ainda é o troco, e o pessoal acha que tem que ter o cobrador, porque tem o cobrador, só que ele esquece que ele está pagando o cobrador.